Olá, eu sou a Cecília, designer da Lume, e hoje vou te ensinar a montar lindas pulseiras e colares com o nosso kit Criando Bijuterias da Lume. Tudo que você vai precisar, além das ferramentas que já estão inclusas no kit, é uma cola branca, uma tesoura e, se você quiser, também pode utilizar uma régua. Vamos lá? Para o colar de folhas, você vai precisar de 70 centímetros do cordão de cor verde, o pingente de folhas e 2 miçanguinhas. Para começar, então, a gente vai cortar 70 centímetros do cordão verde. A gente vai colocar o fio aqui dentro do nosso pingente e a gente vai colocar na metade, tendo os dois fios do mesmo tamanho aqui em cima. Após isso, você vai fazer um nó bem aqui na base, pertinho do pingente. Feito esse nó, a gente vai agora passar uma miçanga por dentro de cada uma dessas partes do cordão. E fazer também um nozinho na ponta para a miçanga não sair. Se for necessário, você pode fazer duas voltinhas, 2 nós. Aqui no meu não foi preciso, então a gente faz isso dos dois lados. Agora que está pronto, a gente vai pegar a nossa tesoura e fazer um corte bem rente aqui ao nó, para ficar sem nenhuma parte desse cordão sobrando. E depois que a gente corta, pode também passar uma gotinha de cola, para não ter risco desse cordão desfiar. Quando secar, você já pode usar o seu colar no pescoço. E para usar é só fazer um nozinho aqui na parte de cima, cuidar para deixar mais frouxo. E o nosso colar de folhas está pronto. Para a pulseira de gatinho, a gente vai precisar do pingente de gatinho, 2 miçangas e 70 centímetros do cordão rosa. Para iniciar, a gente vai separar esse cordão bem no meio, unindo as pontas. E nessa parte aqui que sobrou, a gente vai fazer um nó, criando uma alça. Com isso feito, nós vamos pegar o nosso pingente de gatinho e passar os 2 fios pela parte da frente, indo para trás, e agora passar eles para frente também. Com isso feito, a gente posiciona esse pingente no meio, faz mais um nozinho, mais ou menos aqui. E agora, nós vamos utilizar os nossos pingentes, nossas miçangas, desculpa. E vamos colocar uma em cada lado desses fios, desse cordão, e fazer mais um nozinho. Então, a gente repete isso dos dois lados. Ó, aqui, quando isso daqui acontecer, é importante vocês saberem que você pode cortar para não ficar desfiando tanto, e aí você ter mais facilidade de colocar a sua miçanga. Agora, então, a gente faz mais um nozinho para essa miçanga não sair. Cortamos o excedente de fios. E para não correr o risco, não correr o risco de desfiar, a gente pode usar a nossa cola e colar esses fiozinhos. E assim, gente, agora nossa pulseira está pronta. Para você fechá-la no seu braço, você vai passar um desses fios pela parte de dentro, outro pela parte de fora da alça, e vai fazer um nozinho, prendendo ela de acordo com o tamanho do seu pulso.
Para fazer a pulseira de borboleta, vamos precisar de todo o comprimento do fio encerado rosa, que dá ao todo 160 centímetros, 10 miçangas e o pingente de borboleta. Então, para começar, a gente vai pegar o nosso fio, deixar ele do mesmo tamanho de ambos os lados e com essa abinha aqui que sobrar, a gente vai fazer um nozinho utilizando os dois fios, formando uma alça. Ela pode ter mais ou menos esse tamanho aqui. Após isso, nós vamos iniciar fazendo 2 nós, um de cada lado do fio. A gente faz um aqui, mais ou menos nesse comprimento, e outro do outro lado, buscando ficar mais ou menos na mesma altura desse outro nó. Com isso, nós vamos colocar uma miçanga de cada lado em cada fio e vamos fazer mais um nozinho. E aí agora a gente repete isso do outro lado. Com isso feito, agora nós vamos fazer um nó utilizando os dois fios, unindo-os ao centro. E vamos agora fazer novamente o mesmo processo, de fazer um nó de cada lado. E colocar uma miçanga também de cada lado. Só que agora a gente não vai fazer esse último nozinho para segurar a miçanga, porque nós vamos adicionar o nosso pingente logo após as miçangas. Então, aqui terminamos, colocamos a miçanga. E agora, a gente vai novamente unir esses dois fios e pegar o pingente da borboleta, passar eles pela frente, em direção à parte de trás, e depois passar pra frente novamente. E a gente vai puxar essa borboleta aqui bem próxima aos nossos miçangas. Agora, a ideia é repetir esse processo do outro lado. Com a pulseira feita dos dois lados igualmente, agora a gente vai pegar essa parte aqui, que tem os fios sobrando, vai fazer um nó unindo esses dois fios. E agora, nós vamos adicionar uma miçanga em cada um desses dois fios. Logo após adicionar a miçanga, a gente deixa um espacinho sobrando aqui, mais ou menos desse tamanho, e faz um nó. Aqui é importante a gente fazer 2 nós, vamos fazer um nó duplo, para que não corra o risco da pulseira, da miçanga, conseguir escapar. Então, isso serve para todo o processo da pulseira, assim, em algum momento você vê que a sua miçanga tá passando do nó, você faz um nó duplo para ela não correr esse risco novamente. Então, aqui, refazendo do outro lado, né? A gente vê mais ou menos do mesmo tamanho, faz um nó duplo. E agora, esse fio que ficou sobrando, nós vamos cortar de ambos os lados. Passar a cola também, para esses fios não desfiarem. E a nossa pulseira borboleta está pronta, prontíssima. Pra gente colocar ela no nosso braço, basta colocá-la ao redor aqui e passar um desses fios por dentro da nossa alça, fazer um nozinho para firmar e tá pronta. Para fazer o colar do passarinho, você vai precisar de 100 centímetros do fio encerado bege, 30 centímetros do cordão verde, o pingente do passarinho, 8 miçangas e a ferramenta de macramê. Para começar, então, a gente pega o fio bege,
e passa o nosso pingente de passarinho, deixando ele bem no centro do fio, como a gente pode ver aqui. E a gente vai fazer um nó bem na base, pertinho do pingente, com os dois fios juntos, unidos, como você pode ver aqui. Então, após isso, a gente vai separar esses dois fios e vai pegar nossa primeira miçanga, colocando ela aqui dentro do fio. E agora, a gente vai fazer mais ou menos uma medição de 2,5 centímetros e vai fazer um nó depois da miçanga, assim. Se você achar necessário, você pode fazer 2 nós para ela não passar. Vou ter que fazer aqui no meu. Então a gente faz isso e a gente vai repetir 3 vezes de cada lado. Agora que nós já repetimos o processo dos 2 lados, nós vamos pegar aqui bem no finalzinho do fio, fazer um nó e a gente vai adicionar mais uma miçanga e fazer mais um nozinho. A gente vai repetir isso do outro lado também. Com esse processo feito, nós vamos agora cortar o fio excedente de ambos os lados e passar a cola nessas pontinhas para não correr o risco delas desfiarem. Para fazer o fechamento do colar de passarinho, a gente vai utilizar a técnica do macramê e vai utilizar a nossa ferramenta. Então eu vou mostrar aqui para vocês como a gente deve posicionar o colar na ferramenta. A gente deixa o pingente virado para cá, coloca essa parte para cá e essa para baixo. Aí, aqui, pegando essa de baixo, a gente dá mais uma volta. E essa que tá na parte de cima, a gente posiciona aqui e aqui em cima. Então, a gente vai utilizar essas duas partes para fazer o nosso macramê. Então, a gente vai começar agora com o nosso fio verde, o nosso cordão verde, e vai colocá-lo embaixo dessas duas partes do fio. Vai fazer uma curva para cá, para nossa direita, e com essa outra ponta a gente vai passar por baixo e puxar para cima, fazendo um nó. Então, como o nosso primeiro nó foi feito para cá, com a curva para a direita, agora a gente vai fazer a nossa curva para a esquerda e vai fazer o mesmo processo. Puxando para cima agora e fazendo um nó. Fazendo o nosso segundo ponto do macramê. A gente vai repetir esse processo alternando os lados por aproximadamente 4 nós. Resolvi fazer 6 nós só para vocês entenderem como é, também não tem problema se ele ficar um pouquinho maior. Então, depois disso feito, a gente vai retirar o nosso colar aqui da ferramenta do macramê. Então, agora, a gente vai pegar esse macramê e vai virar ele de cabeça para baixo, fazendo um nozinho. Um nó não tão apertado, porque agora a gente vai passar a cola primeiro, para ela colar bem firme. E depois que tiver colado, nós vamos cortar aqui o fio excedente. E o nosso macramê está pronto. Ele vai servir para a gente conseguir regular o tamanho do nosso colar, então a gente consegue regular puxando aqui dos lados, dá pra dar uma frouxada também pra não ficar tão apertado. E o nosso colar de passarinhos também está pronto. Para fazer a pulseira Explore, vamos precisar de 6 miçangas,
100 centímetros do fio encerado ocre e todo o comprimento do cordão amarelo. Além disso, a gente vai precisar da nossa ferramenta de macramê para facilitar no momento de fazer o macramê e o nosso pingente Explore. Para iniciar, a gente vai pegar o fio encerado ocre e a gente vai deixar ele do mesmo tamanho de ambos os lados, fazer uma alcinha e dar um nó duplo com ambos os lados, com ambos os fios. Com isso feito, a gente vai passar uma das miçangas nos dois fios. Gente, uma coisa importante, quando isso aqui acontecer, a gente corta a pontinha, que aí a miçanga vai passar com mais facilidade. A gente vai passar os nossos dois fios e chegar até aqui próximo à alça. Agora, nós vamos pegar a nossa ferramenta de macramê e vamos começar. Então, a gente vai posicionar ela aqui nessa ponta e na parte de baixo. Aí, se você quiser dar mais uma volta, para facilitar, fica a seu critério. Agora, nós pegamos o nosso cordão amarelo, a gente vai medir aqui a metade e vai cortar bem ao meio para utilizar um pedaço agora e um pedaço mais tarde. Então, com o pedaço que a gente cortou, nós vamos passar ele aqui por baixo desse fio e vamos fazer uma curva para a direita. Com a parte que está na esquerda, a gente vai passar por baixo e vai fazer um nó. Agora a gente vai repetir esse processo, só que pro outro lado, fazendo a curva para a esquerda. A gente passa novamente por baixo e faz o nó. Então, a gente vai ficar repetindo esse processo, invertendo os lados, uma vez para a esquerda, uma vez para a direita, até a gente gostar do comprimento do nosso macramê. Ao todo, eu fiz 12 pontos de macramê, 12 nós. Então, quando a gente finalizar, a gente vai tirar ele da ferramenta, vai virar do outro lado e vai fazer um nó simples para fixar. Não precisa ser tão apertado agora logo de início, porque a gente vai colocar uma gotinha de cola branca, para grudar com mais facilidade, e aí sim a gente pode apertar o nosso nó. Aí agora a gente tira, corta aqui o excedente do fio, dos dois lados. Com isso feito, nosso macramê tá assim, nossa pulseira tá desse jeito. A gente vem agora dar um nó duplo. Passa novamente mais uma miçanga nos dois fios. Aí agora, com a nossa miçanga posicionada, a gente vem com o pingente, passa os dois fios pelo furinho aqui, pela parte da frente em direção à parte de trás, e depois novamente, só que agora da parte de trás para a parte da frente do pingente. Puxa e posiciona o pingente aqui próximo à miçanga. Agora, a gente vai repetir o processo do outro lado. Coloquei a miçanga, fiz o nozinho e agora eu vou mostrar pra vocês como posicionar aqui pra fazer novamente o macramê. Então, é basicamente da mesma forma de antes. A gente posiciona assim e faz o nosso macramê aqui. Com o macramê feito de ambos os lados, agora nós vamos fazer mais um nó, utilizando os dois fios aqui depois do macramê. E agora, nós vamos separar esses fios, colocar uma miçanga em cada um deles e fazer mais um nozinho aqui, de preferência um nó duplo, para não correr o risco dessa miçanga escapar. Com os nós feitos, agora basta cortar o fio excedente para não ficar aparecendo, né? E a pulseira Explore está pronta. Para ajustar ela no braço, você só precisa colocar ela no pulso, passar uma das miçangas, um dos fios contendo as miçangas
por dentro da alça e depois fazer um nozinho. Para fazer a pulseira da montanha, vamos precisar de 30 centímetros do cordão rosa e 70 centímetros do fio encerado bege e ocre, além do nosso pingente de montanha e da ferramenta de macramê para facilitar o nosso fechamento. Então, nós vamos iniciar juntando os dois fios, o ocre e o bege. A gente vai colocar eles juntos bem na pontinha, fazendo assim, ó, eles ficarem do mesmo tamanho dos dois lados. E vamos cortar bem no centro. Após isso, nós vamos pegar dois desses fios, pegar o nosso pingente e passá-los pelo buraquinho, pelo fio. Com isso feito, nós vamos posicionar eles bem unidos e bem no centro, para eles terem o mesmo comprimento, e fazer um nó próximo ao pingente. Agora nós vamos repetir isso do outro lado também. Aqui é importante passar todos os fios ao mesmo tempo, que assim eles têm o mesmo comprimento. E aí, quando a gente já estiver com isso pronto também, nós vamos fazer mais um nozinho bem no final da nossa pulseira, dos nossos fios, passando todos novamente para fazer um nó. Fizemos de um lado, agora a gente vai repetir do outro lado também. E aqui é importante a gente fazer esse nozinho bem próximo ao final, porque senão o comprimento não vai ser suficiente para a gente utilizar a ferramenta para fazer o macramê. Então, com isso pronto, a gente vai cortar os fios excedentes com a nossa tesoura e vamos passar também um pouquinho de cola branca para não correr o risco desses fios desfiarem enquanto a gente estiver utilizando a pulseira. Com isso feito, vamos começar a fazer o nosso fechamento com a ferramenta de macramê. Então a gente vai posicionar o nosso pingente na parte de trás e passar o nosso fio assim, para eles se encontrarem aqui no centro, e é aqui que a gente vai começar o nosso macramê. Então a gente pega o nosso cordão rosa, posiciona ele por baixo desses fios e a gente vai fazer uma curva para a direita. Com o fio da esquerda, a gente vai pegar, e passar por baixo, fazendo um nó. Então, como a gente fez a nossa primeira curva para a direita, agora a gente vai fazer a nossa segunda curva para a esquerda e repetir o processo passando por baixo. E novamente fazendo um nó. Então a gente vai repetir esse processo, invertendo os lados, sempre um para a direita e um para a esquerda, até o nosso macramê ter um tamanho que a gente goste e que seja suficiente para o nosso fechamento da pulseira. Então aqui eu vou repetir umas 6 vezes, mas aí fica a preferência de vocês, do tamanho que vocês quiserem. Então aqui repetir 6 vezes. Agora a gente vai retirar essa pulseira da ferramenta, pode ser dando uma puxadinha para ficar mais fácil de retirá-la. A gente vai pegar esse macramê, vai virar de cabeça para baixo e vai fazer um nozinho. Esse nó não precisa ser muito forte, porque a gente vai passar a nossa cola para deixar bem firme. E aí sim a gente pode apertar o nosso nó. Depois disso, a gente corta o excedente do fio do macramê com a tesoura e nossa pulseira está pronta. Então, pra gente fechar ela, a gente coloca ela no nosso pulso e puxa as abinhas, puxa os fios, para ela ficar ajustada bem certinho no tamanho do nosso pulso. Prontinha!
Gostou das suas novas criações? Não se esqueça que com muita imaginação, criatividade e com os materiais do kit Criando Bijuterias da Lumi, você pode criar colares e pulseiras da forma que você quiser. Nos vemos no próximo tutorial!